Nesse problema, o coeficiente de restituição de uma bola, que é dado pela relação entre o V. O coeficiente de restituição ele é dado com o módulo da velocidade relativa depois da partícula 1 menos a velocidade relativa da partícula 2 depois da colisão. Normalmente é um vetor dividido pelo módulo da velocidade antes da partícula 1 menos a velocidade antes da partícula 2. Se a partícula 2 for o chão e o chão está sempre parado, então fica simplesmente a relação depois sobre o antes, que é o que está escrito aqui em cima. Só que ele dá a questão da altura. Então, você tem um chão aqui, a bola sai de uma altura H antes, ela vem, antes de chocar, ela tem uma velocidade antes, aí depois que ela choca, ela tem uma velocidade depois, e ela vai até uma altura que eu vou chamar de H depois. Aqui é o H antes e aqui é o H depois. Então, antes da colisão, a energia potencial se transforma em energia cinética. Então, antes, você tem que a energia potencial gravitacional é igual à energia cinética no final da corrida, ou seja, mgh antes é igual a meio de mv antes ao quadrado. Então, daqui você chega à conclusão que 2gh é igual 2gh antes é igual ao v antes ao quadrado. E o depois, de forma similar, você vai ter que o mgh depois é igual ao meio de mv depois ao quadrado, que implica que 2gh depois é igual à velocidade depois ao quadrado. Então, como você está estudando a razão do v depois sobre o v antes, então se você dividir isso aqui por isso aqui, né, você vai ter que 2gh depois dividido por 2gh antes é igual ao v depois ao quadrado sobre o v antes ao quadrado. Então você corta 2g com dg, você tem que h depois sobre h antes é o v depois sobre o v antes ao quadrado. Ora, mas isso aqui é a definição do coeficiente de restituição. Isso quer dizer que h depois sobre h antes é o coeficiente de restituição ao quadrado. Então, quanto que é o coeficiente de restituição? A raiz de h depois sobre h antes. Então, eu deduzi a expressão do mesmo coeficiente de restituição, que falava a relação entre o v depois e o v antes, entre a altura depois sobre a altura antes. Aí na letra B ele pede para calcular isso. Então, na letra B, você vai ter que o coeficiente de restituição vai ser definido como o h depois, 60 centímetros, sobre o h antes, 80 centímetros. Isso vai ser igual raiz de 0,75. Quanto que é a raiz de 0,75? Então, raiz quadrada de 0,75 igual 0,866. Então, 0,866. Esse é o coeficiente de restituição. É um número adimensional. Qual foi a percentagem de energia perdida? A letra C é um pouquinho mais complicada, que ele está falando qual é a percentagem de energia perdida. Então, é quanto que houve de energia perdida sobre a energia inicial. Ora, a energia perdida foi a energia potencial final, mgh depois, menos a energia
é inicial, mgh antes. Tudo isso dividido pela energia inicial, mgh antes. Corta os mg's, vai ser então a diferença h depois sobre h antes, sobre h antes. Então fica 60 menos 80 dividido por 80, menos 20 sobre 80. Então isso é menos 0,25 ou uma perda, por isso negativo, de 25%. Ok?